Como nós vimos na aula anterior, a Proclamação da República de 15 de novembro de 1839 foi um evento relativamente rápido. Ela foi executada sem a participação da população civil e ela foi executada através de um golpe de Estado colocado em marcha por setores do Exército liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Vimos que o Exército, uma instituição criada no período da Guerra do Paraguai, que lutava para firmar-se politicamente no Brasil daquela época, acumulava uma série de descontentamentos com a monarquia, que iam desde os baixos salários até punições de oficiais que se negavam a repreender com firmeza as fugas de escravos e os movimentos em prol da libertação de escravos, até no âmbito da ideologia. Nas principais escolas militares do Brasil existia a influência do positivismo, filosofia vinda da Europa, que valorizava a ciência como a principal forma de alcançar o progresso numa sociedade e que entendia a monarquia como uma forma de governo atrasada e retrógrada se comparada à república presidencialista. Vimos que esse grupo também recebeu o apoio político dos fazendeiros paulistas que haviam fundado o Partido Republicano Paulista, PRP, em São Paulo. O Exército então derrubou o gabinete ministerial comandado pelo Visconde de Ouro Preto e comunicou à família real brasileira que eles teriam que ir embora do Brasil às 3 da manhã. A população, inclusive, só ficou sabendo dessa mudança de governo através das folhas dos jornais no outro dia. Não participou de nada, não foi consultada a sua opinião sobre o assunto e, como comentou o jornalista Aristide Lobo, que informou que a população assistia bestializada à proclamação da República, ou seja, de fora. Para ela, esse evento passou de uma marcha militar. Bem, naquele momento então, o Brasil tornava-se uma república presidencialista, onde o presidente da república, aquele que comandaria a nação a partir daquele momento, seria escolhido não mais de forma hereditária, como era o caso de reis, em que o poder passa de pai para filho, e sim através do voto da população. As primeiras imagens da República que saíram nos jornais representavam a República através de uma forma feminina, até porque a República é uma forma de governo representada no mundo inteiro através de formas femininas. Desde a República, desde a Roma na Antiguidade Clássica, a forma de governo republicana era retratada como uma mulher, porque o nome República é um nome feminino. Essa imagem de uma mulher representando a República se popularizou ainda mais na França a partir de 1830, em que uma imagem feminina era utilizada para personificar a figura da República. Geralmente era uma imagem feminina guiando o povo nas lutas para a instauração da República. Ela era chamada de Mariane. Sobre isso, o historiador Marco Napolitano, em seu livro História do Brasil República, tece a seguinte consideração: em vários países, a República é representada por uma imagem de mulher de expressão séria e porte altivo, vestindo uma túnica branca e um gorro vermelho. É o chamado barrete frígio. Este gorro, chamado barrete frígio, era utilizado na Grécia Antiga por escravos que tinham sido libertos. A partir da França, essa imagem, símbolo da República, se disseminou pelo mundo graças principalmente ao famoso quadro de Eugène Delacroix, intitulado A Liberdade Guiando o Povo, feito em homenagem à luta do povo francês contra uma monarquia tirânica, derrubada em 1830. Assim, república e liberdade são palavras que frequentemente se confundem desde o século XIX, mas nem sempre se encontram na história efetiva dos povos. No caso do Brasil, encontramos variações dessa imagem símbolo da República, desde as impressas nos panfletos republicanos do século XIX até as estampadas nas cédulas atuais de real. Em muitos momentos de nossa história, ela deve ter se sentido traída pelo que se fez em seu nome. Golpes de Estado, ditaduras, negociatas, supressão de liberdades públicas, exclusão da maior parte da população da vida política. Porém, a história da nossa República não é apenas a traição de ideias e frustrações com promessas de liberdade e felicidade que não se cumpriram. Ela é também a história de uma sociedade em busca de formas políticas, econômicas, culturais e sociais para superar os legados de um passado secular, marcado pela dependência econômica do exterior, pelo mandonismo dos grandes proprietários de terras e pela escravidão. Ok.
Mas dizer que o Brasil tornou-se uma república não diz muita coisa. Afinal de contas, que tipo de república seria essa? Como diria um dos pais fundadores da República dos Estados Unidos da América, essa palavra foi aplicada a formas de governo muito distintas ao redor do mundo. Foi aplicada à Roma antiga, mesmo na época da monarquia, foi aplicada à Holanda e à Polônia, que tinham reis e nobrezas hereditárias. Que tipo de república seria essa? Os grandes cafeicultores paulistas, os militares e a classe média urbana do Brasil tinham ideias diferentes de que república seria instaurada no Brasil. Três correntes, por exemplo, disputaram o imaginário social acerca do que deveria ser a república no Brasil. O grupo minoritário era os jacobinos, que tinham como ideia de república aquela que foi instaurada na França na época da Revolução Francesa, que tinha um tipo de liberdade que era a liberdade dos gregos antigos, em que a população participaria da política diretamente, indo em praça pública discutir os assuntos políticos. Era uma liberdade que teria maior participação social e que pressupunha que o Estado garantisse algum tipo de igualdade social, para que as pessoas não tivessem níveis de renda muito diferentes umas das outras. Outro exemplo de república óbvia seria a dos Estados Unidos da América, uma nação que estava muito perto de nós. A república baseada nos Estados Unidos seria uma república federalista, onde todos os estados teriam altíssimo grau de independência com relação ao poder central, ou seja, os estados escolheriam seu governador, escolheriam como seriam as finanças públicas, poderiam contrair empréstimos com o exterior, e nessa forma de governo, e nessa forma de república, o poder central, o governo, não iria interferir muito nas decisões dos estados, que poderiam definir, inclusive, suas próprias leis e constituição. Essa ideia agradava principalmente aos grandes proprietários de terra no Brasil, em especial e em específico os cafeicultores paulistas do Oeste Paulista, do Vale do Paraíba, que se enriquecendo com a produção de café, não queriam mais que o governo interferisse nos seus negócios e que também estavam ressentidos com o fato de que a monarquia, que era um governo centralizador, havia abolido a escravidão sem lhes dar nenhum tipo de indenização, que eles consideravam um grande prejuízo causado pela interferência do Estado nos seus negócios. Outra coisa que chamou a atenção deles na República dos Estados Unidos é a forma como a população escrava, liberta, não foi incorporada na cidadania através do voto, sendo então uma república elitista, onde predominava o individualismo, ou seja, que privilegiava o fato de que cada um correria atrás dos seus objetivos. A não incorporação dos libertos, ou seja, dos ex-escravos na política, era algo que esses grandes proprietários de terra defendiam também. E era uma preocupação, aliás, compartilhada não só compartilhada por eles, com muitos membros da elite no Brasil. A República Positivista, galera, também foi uma forma de governo que encontrou muita popularidade nas escolas militares pelo Brasil e que encontrou também certa popularidade regional no Rio Grande do Sul, estado historicamente construído sobre bases militares. O positivismo, filosofia criada pelo francês Auguste Comte, e que inclusive também vai influenciar um período republicano na França, bem depois da Revolução Francesa, é uma filosofia política que privilegiava a ciência como motor de desenvolvimento da sociedade. Para os positivistas, o Estado deveria ser o principal condutor do desenvolvimento econômico, através de um político que ficaria muito tempo no poder, como ditador mesmo, que poderia governar sem o apoio do legislativo e do judiciário, podendo promover o desenvolvimento industrial, investindo na indústria nacional, na pesquisa científica também, para que o país avançasse através de um governo autoritário, inclusive influenciando a frase que está na bandeira do Brasil: ordem e progresso, ou seja, o progresso através de um governo autoritário. Os positivistas diferenciavam dos federalistas com inspiração nos Estados Unidos pelo fato de que eles defendiam que o Estado deveria, inclusive, cuidar da população mais pobre para que a pobreza não fosse um impedimento para o desenvolvimento da sociedade. Por exemplo, incorporando os trabalhadores, o operariado, nos planos do governo.
Como os jacobinos, por exemplo, que desejavam um país mais igualitário, eram minoria, muitos jacobinos vão apoiar o positivismo, que vai influenciar, inclusive, a forma de governo dos primeiros governantes do Brasil, que era o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. O período republicano iniciado nesse período dura até os nossos dias. Ele pode ser dividido em 5 grandes períodos. O período que nós vamos estudar agora, que é o da Primeira República, que vai de 1889 a 1930. O período da chamada Era Vargas, que é o período que vai de 1930 até 45, quando o Brasil é governado pelo Getúlio Vargas. O período da chamada Segunda República, que vai de 1946 até 1964. O período da chamada Ditadura Militar, que vai de 1964 até 1985. E a época que nós vivemos hoje, que é o pós-ditadura militar, que vai de 1985 até 1900 e vem até os dias de hoje. Bem, estudaremos agora então, galera, o período da chamada Primeira República, que também é chamada por muitas pessoas de República Velha, República Oligárquica, República do Café com Leite, República dos Coronéis. Veremos com detalhes nessa aula por que ela recebe tantas denominações. Primeira República é um nome dado porque foi, obviamente, nosso primeiro período republicano. República Velha é um nome que não existia nessa época. Ninguém chamava nessa época a nossa república de República Velha. República Velha é um nome dado a esse período histórico pelos intelectuais da Era Vargas, que vão governar o Brasil muitos anos depois. Esse nome República Velha foi criado pelos intelectuais da Era Vargas para dizer que tudo que vinha antes do Vargas era retrógrado, atrasado, velho, e que o seu governo estava trazendo a modernização para mudar o Brasil. Então é uma coisa muito comum na história que pessoas que vivem no período histórico enxerguem o período anterior como inferior ao seu, para poder legitimar o período em que ele vive. Enfim, também recebeu o nome de República Oligárquica, porque esse foi de fato um período em que um pequeno grupo de pessoas esteve no poder do Brasil. Que eram em geral os grandes fazendeiros da época, que monopolizavam não só o poder econômico, mas o poder político. Eram principalmente os fazendeiros cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais. E também era chamada de República dos Coronéis por conta do poder que os coronéis, que eram grandes fazendeiros, tinham de mandar na política daquela época. Algo que nós veremos com detalhes agora. A Primeira República que nós estamos vendo agora, ou República Velha, ou República Oligárquica, também é constantemente dividida em 2 períodos. República da Espada, que vai de 1889 até 1894, que é o período em que o Brasil é governado provisoriamente pelos militares, e o período que vai de 1894 até 1930, que é o período em que civis governam o Brasil. Vamos falar primeiramente do período da República da Espada. Como foi o exército quem deu o golpe de Estado que derrubou a monarquia, foi o exército que governou o Brasil nos primeiros anos da República. E é do exército que sairá o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. O nome República da Espada faz alusão ao exército. A espada simboliza o exército. Uma sessão da Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, presidida por José do Patrocínio, declarava que a monarquia estava derrubada e que seria necessária a abertura de uma nova constituinte para ver como seria a Constituição do Brasil republicano. E que nesse momento o primeiro presidente não seria escolhido pelo voto da população, e sim seria escolhido de forma indireta pelo Congresso. E a maioria dos cafeicultores paulistas e do Exército apoiavam a candidatura e a eleição de Deodoro da Fonseca para ser o primeiro presidente do Brasil. E ele foi então escolhido como primeiro presidente do Brasil, e o seu vice era um outro militar, o Floriano Peixoto. Esse primeiro governo ele foi muito autoritário e ele é caracterizado como a primeira ditadura militar do Brasil. O exército, que tinha em si o sentimento de ser a salvadora da nação e a responsável pelo progresso, não deu muita autonomia para as províncias, porque eles viam com desconfiança a autonomia das províncias por conta do fato que elas poderiam ou se separar do Brasil, ou poderiam tomar decisões que não iriam de acordo com os projetos do poder central comandado pelos militares, o que já vai desagradar uma facção dos grandes proprietários rurais com o exército. O
governo inicia uma série de repressões a movimentos que contestavam o poder do exército no comando do país. Nesse momento, a Constituinte define Nesse momento também, galera, a Constituinte termina de escrever a primeira Constituição republicana do Brasil, que é a Constituição de 1891. Essa Constituição, galera, ela primeiramente estabelecia que o Brasil era uma federação em que o poder era dividido em três. Um poder executivo, personificado na pessoa do presidente da República, eleito e escolhido pela população. Um poder executivo, que seria personificado no bicameralismo, né, existindo um Senado e a Câmara dos Deputados, e um poder judiciário, né, que seria o Supremo Tribunal Federal. Essa Constituição também extinguia o poder moderador, que era o poder do imperador de dissolver a Câmara dos Deputados, escolher os presidentes das províncias. Outra coisa que essa Constituição faz é mudar o nome das províncias para estados. Agora as províncias tinham o nome que elas têm hoje, que são estados, e não existiam mais presidentes de províncias. Existiam agora governadores dos estados, que não eram mais indicados pelo poder central, agora eram eleitos pela população do próprio estado. Outra coisa que aconteceu, galera, foi a separação entre o estado e a igreja. A partir daquele momento, galera, para você poder se candidatar a um cargo público no Brasil, você não precisava mais se declarar católico. A Igreja Católica não era mais a igreja oficial do Estado. O Brasil passava a ser um Estado laico, que não tinha uma religião oficial de Estado e que qualquer pessoa poderia professar qualquer religião dentro do Brasil, onde há liberdade de culto. Isso significava o fim da prática do padroado real que existia no período imperial. Os estados, agora, com um grau de autonomia elevado, podem escolher seus governadores, funcionários públicos, contrair empréstimos com instituições financeiras internacionais, manter suas forças armadas. A bandeira do Brasil também mudou. A bandeira manteve o verde e o amarelo, como a bandeira do Império tinha, porém tiramos a coroa do centro do desenho da bandeira e substituímos pelo globo com as palavras ordem e progresso, que era um lema do positivismo. O chefe do poder executivo não é mais o imperador, é um presidente escolhido numa eleição direta, em que a população vai votar no presidente, que vai ficar no poder durante 4 anos. Ele terá que deixar o poder depois de 4 anos e outro presidente será escolhido. Outra coisa é que terá um vice-presidente. O vice-presidente, ao contrário do que é nossos dias, não é escolhido na mesma eleição que o presidente. Havia uma outra eleição para escolher o vice-presidente. Então pode ser que o vice-presidente que o presidente queria não fosse eleito e um vice-presidente da oposição fosse escolhido para comandar junto com ele. Outra coisa, galera, agora a população poderia votar nos seus políticos. O voto, ele era aberto. Isso quer dizer o quê? Que o voto não era secreto. O voto era falado quando a pessoa ia votar. Ou seja, todo mundo sabia em quem todo mundo votou. Outra coisa é que somente homens maiores de 21 anos poderiam votar no Brasil. E estavam excluídos do voto as mulheres, os analfabetos e os militares. Galera, quando a gente diz que os analfabetos estavam excluídos do voto, hoje em dia parece que é uma coisa quase irrisória, né? Que pouca gente estaria excluído, mas não. 90% da população brasileira era analfabeta na época. Pouquíssimas pessoas poderiam participar da política, então, pelo mecanismo formal de participação, que é o voto. Segundo José Murilo de Carvalho, no livro Os Bestializados, ao menos mais de 80% da população da cidade do Rio de Janeiro ficava, assim, excluída do direito de votar em deputados, senadores, governadores ou presidente da República. No Brasil como um todo, 1% da população, ou às vezes 5% da população, compareciam nas urnas para votar nos candidatos, principalmente nas eleições presidenciais, ou seja, eram somente pessoas com um mínimo de condição financeira para poder estudar e se escolarizar é que podiam votar no Brasil. Vamos lembrar, galera, que a maior parte da população, o grosso da população, vivia no interior rural. Apesar de existirem cidades grandes como Olinda e Recife em Pernambuco, a Salvador na Bahia, a cidade do Rio de Janeiro no Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, o grosso da população do Brasil vivia no campo, em funções rurais, e não existia educação pública no Brasil. Existiam escolas particulares, você podia estudar aqui dentro, você poderia pagar pela matrícula aqui dentro, ou estudar fora do Brasil, como na Europa ou nos Estados Unidos. Então, a maior parte da população era analfabeta e, portanto, não participava das eleições no Brasil. Isso é um resquício da Lei Saraiva, adotada no finalzinho do período imperial, que exigia que
você não precisava mais comprovar dinheiro, posses para poder votar. Agora você poderia votar desde que fosse alfabetizado, o que excluiu 99% da população do Brasil imperial, reduzindo ao voto a 1% da população. Logo no comecinho do seu mandato, a imprensa foi censurada, ou seja, não podia-se mais publicar notícias que contrariassem o governo, o que não deixava a população saber se as coisas do Brasil estavam indo boas ou indo más, ou indo de forma ruim, porque só recebeu as notícias oficiais do governo. E a oposição também foi silenciada, o Senado e a Câmara dos Deputados foram fechados. O exército, que não era um bloco homogêneo igual, começou a se dividir entre aqueles militares que queriam que o governo continuasse conduzindo um governo autoritário para implementar reformas que o Brasil precisava para se desenvolver economicamente, e aqueles militares que apoiaram o governo para destituir a monarquia, porque a enxergavam como uma forma de governo atrasada, mas que queriam que o governo instaurasse logo eleições para que a população pudesse escolher o presidente, enxergando no governo Deodoro uma forma de autoritarismo que eles não queriam apoiar. O governo ficará ainda mais impopular por conta da crise econômica que vai se instaurar. O ministro da Fazenda empossado foi Rui Barbosa, um importante intelectual que já se destacava na política desde o Brasil Imperial. Foi o mesmo Rui Barbosa que inclusive chegou a queimar muitos documentos que comprovavam relações de compra e venda de escravos. Rui Barbosa fez isso para impedir que os fazendeiros conseguissem exigir indenização do Estado pela abolição da escravidão em 1888. Esse Rui Barbosa, vendo que o Brasil ainda era um país majoritariamente rural, num mundo em que os países da Europa e dos Estados Unidos já se industrializavam, e apoiando o positivismo, ou seja, a crença de que apenas um governo autoritário poderia conduzir a nação ao desenvolvimento econômico, vai iniciar a chamada política do encilhamento, que consistia em promover o desenvolvimento industrial através da emissão de mais moedas, permitindo que os bancos privados emitissem mais moedas para que tivesse mais dinheiro circulando no Brasil, para que proprietários de terra, proprietários de indústria pudessem contrair empréstimos dos bancos, pagar os funcionários, aquecer a economia, através da emissão de crédito, ou seja, bancos estavam autorizados a conceder empréstimos a pessoas que quisessem abrir indústrias, e também, galera, através da elevação de barreiras alfandegárias. Como assim? O Rui Barbosa estabeleceu, galera, que os produtos industriais que vinham agora da Inglaterra, Estados Unidos, França, Bélgica, para entrar no Brasil, recebiam impostos que deixariam esses produtos mais caros. Assim, a população não compraria esses produtos mais caros e começaria a comprar produtos industrializados produzidos no Brasil. O grande problema, galera, é que essa política do encilhamento vai levar a uma crise inflacionária e econômica gigantesca. Porque a emissão de dinheiro por parte dos bancos, galera, vai provocar uma inflação. O que é a inflação? É a subida generalizada dos preços de tudo que é vendido no país. Por conta, galera, da falta de lastro daquele dinheiro emitido. Naquela época, galera, perdurava o chamado padrão ouro. O que é o padrão ouro? Era um padrão que todos os países que tinham que seguir para poder entrarem no comércio internacional. O padrão ouro foi imposto pela Inglaterra. Percebam aí, galera, a força da Inglaterra. Como vocês viram, a Inglaterra foi o país da Revolução Industrial. O primeiro país que produziu mercadorias mecanizadas através de máquinas. A Inglaterra tinha tanta força naquela época que ela promoveu o imperialismo, ou seja, ela obrigou países da África, Ásia, Oceania e América a abrirem suas fronteiras para que os produtos ingleses entrassem lá, nesses países, enriquecendo sua classe de industriais. Através também de conquistas militares, ela conseguiu obrigar esses países a fazer isso. É o chamado de política neocolonialista ou imperialista, praticada principalmente na África e na Ásia. A força da Inglaterra no mundo era tão forte que conseguiu obrigar, inclusive, o Brasil a estabelecer uma lei que proibiu o tráfico negreiro. E conseguiu, por exemplo, galera, também obrigar o Brasil a adotar o padrão ouro para participar do comércio internacional. Temos que a Inglaterra era a maior potência da época, que através de uma política chamada de imperialismo conseguia impor a todos os países do mundo a sua vontade. O que era o padrão ouro que a Inglaterra
forçou o Brasil a adotar era o seguinte: um país como o Brasil, mas todos os outros também, para poderem produzir dinheiro em forma de nota ou de moeda, teriam que respeitar a quantidade de barras de ouro reservadas em seus bancos ou no seu banco central. Então, cada moeda ou nota corresponderia a determinadas gramas de ouro. E para você poder emitir mais dinheiro, tem que ter mais estoque de ouro guardado. Quando Rui Barbosa permitiu aos bancos emitir mais dinheiro do que o Brasil tinha de ouro, isso quer dizer que esse dinheiro já nascia desvalorizado. Porque se cada moeda corresponde a determinada grama de ouro, você emitir mais moedas quer dizer que cada uma delas vale menos gramas de ouro, o que fazia com que esse dinheiro já nascesse desvalorizado e fosse necessário maiores quantidades de dinheiro para comprar determinado produto. Então, como o dinheiro já nascia desvalorizado, todos os produtos no Brasil ficaram muito caros. Isso corresponde à inflação. Então, toda a população do Brasil sentiu que tudo estava ficando mais caro: comidas, roupas, ferramentas, transporte. Outra coisa é que isso nem sequer funcionou para abrir indústrias, porque o que aconteceu foi uma onda especulativa na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. As pessoas criavam empresas, através da especulação aumentavam artificialmente o valor dessas empresas e elas quebravam no final. Sem falar que surgiram muitas empresas fantasmas através daquela onda especulativa, o que não levou ao desenvolvimento industrial do Brasil. Nesse momento, galera, Rui Barbosa foi obrigado a renunciar ao seu cargo e Deodoro da Fonseca passou a ser pressionado a renunciar ao cargo de presidente. O Congresso, vendo isso, tenta aprovar a Lei das Responsabilidades, que limitaria os poderes do presidente fazer o que bem entendesse, mas Rui Barbosa, não aceitando que o Congresso contrariasse suas ordens, porque ele achava que ele precisava de um governo autoritário, começa a tentar fechar o Congresso Nacional. E começam a acontecer manifestações pelo Brasil todo. Ocorre, por exemplo, a greve dos ferroviários na Central do Brasil. O almirante Custódio José de Mello, por exemplo, vai liderar alguns militares de baixa patente da Marinha do Rio de Janeiro no protesto contra o presidente, chamado de Primeira Revolta da Armada. Primeira Revolta da Armada, porque vai ter uma segunda no governo Floriano Peixoto. Esses militares queriam que Deodoro da Fonseca renunciasse ao poder e iniciasse logo um período eleitoral para que a população escolhesse seu presidente. Outra coisa é que também existia ali insatisfação dos militares da Marinha por conta dos baixos salários que eles recebiam. Quem eram os militares da Marinha? Os altos oficiais eram, obviamente, pessoas ricas e poderosas da elite, mas os baixos oficiais, os militares da baixa patente, eram em geral ex-escravos que não conseguiram emprego, por exemplo, em outros lugares, vão se refugiar na Marinha como um cargo de trabalho. Porém, as condições de vida eram precárias, salários baixíssimos se comparado com os salários do Exército, por exemplo. Insatisfações com as condições de trabalho na Marinha, mais insatisfações com a crise econômica, vai fazer com que esses militares invadam embarcações da Marinha, apontem seus canhões para o Rio de Janeiro e ameacem bombardear a cidade do Rio de Janeiro, a capital da República, se Deodoro da Fonseca não renunciasse. Temendo que iniciasse uma guerra civil no Brasil ou temendo um conflito armado, Deodoro da Fonseca renuncia à presidência da República. Quem vai entrar no seu lugar, então, é o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto, que vai governar de 1891 a 1894. Mas ele governa de forma inconstitucional, porque a Constituição de 1891 dizia que se o presidente não havia ficado nem um ano no poder, o seu vice não poderia assumir. Deveria ser convocada uma nova eleição e o novo presidente escolhido. Mas o Floriano Peixoto insistiu que esse processo só valeria para os próximos presidentes e ele governaria assim mesmo. Lembrei do caso do presidente Delfim Moreira lá para o ano de 1918, quando o presidente eleito foi o Rodrigues Alves. Mas como ele morreu antes de ficar 2 anos no poder, o seu vice Delfim Moreira não pôde assumir. E quem vai assumir depois dele é o Epitácio Pessoa, em novo processo eleitoral executado no Brasil. Mas o Floriano Peixoto não vai respeitar esse desígnio da Constituição. Sua primeira preocupação é combater a crise econômica, impedindo que bancos privados pudessem continuar a política de emissão de dinheiro, reservando esse direito ao Banco Central do país. Outra coisa, galera, é que ele vai continuar a política protecionista de conceder crédito aos pequenos empreendedores que quisessem abrir negócios no Brasil. Setores do Exército, descontentes com o desrespeito dele à nova Constituição, lançam o chamado Manifesto dos 13 Generais, que exigiam a sua renúncia e a instauração de novo processo político eleitoral. Floriano Peixoto manda reformar, ou seja, aposentar obrigatoriamente esses generais da alta patente do
exército que iam contra o seu governo. E outra coisa é que ele vai ser chamado de Marechal de Ferro, que ele vai combater com força todos os movimentos de oposição ao seu governo e ao sistema republicano no Brasil. Dois deles em particular, a Revolução Federalista, eclodida no sul do país, e a Segunda Revolta da Armada, que vai eclodir no seu governo. Em fevereiro de 1893, vai começar no Rio Grande do Sul a chamada Revolução Federalista. Fazendeiros, liderados pelo fazendeiro Gaspar da Silva, vão fazer uma revolta para derrubar o governador daquele estado, que era o Júlio de Castilhos, que era do Partido Republicano. Os fazendeiros do Rio Grande do Sul queriam uma ultrafederação em que o governo não poderia interferir nas tomadas de decisões daquele estado. Ao contrário de uma facção da população do Rio Grande do Sul que apoiava o Partido Republicano, que queria sim que o governo interferisse nas tomadas de decisões do governo estadual. Floriano Peixoto manda tropas do exército para interferir naquele conflito civil entre federalistas e republicanos em favor dos republicanos, que eram do partido do Júlio de Castilhos, que era o governador do Rio Grande do Sul. E os federalistas vão ser derrotados pelas tropas do governo. Pouco tempo depois, em setembro do mesmo ano, 1893, sob o comando do almirante Custódio de Melo, vai eclodir a Segunda Revolta da Armada. Muitos dos revoltosos vão posicionar navios de guerra para fechar a Baía do Guanabara, ameaçando bombardear novamente ao Rio de Janeiro. Floriano Peixoto vai declarar então um estado de sítio. O estado de sítio era previsto pela Constituição como um mecanismo através do qual o presidente pode governar sem depender do apoio do Congresso e do Congresso para aprovar medidas em situação de emergência para salvar o Brasil de uma situação de crise. Apoiando-se no fato de que era uma situação de crise, ele consegue perseguir os membros da Revolta da Armada e muitos deles vão morrer. Muitos dos que vão sobreviver vão partir para o Rio Grande do Sul, apoiando a galera da Revolução Federalista, e outros vão fugir para Portugal. Portugal vai dar asilo político para muitos militares que fugiam do Brasil por terem apoiado a Segunda Revolta da Armada. Isso fará com que o presidente Floriano Peixoto rompa as relações diplomáticas entre Brasil e Portugal, que só serão retomadas alguns anos depois. O movimento, claro, ele é derrubado pelas forças do exército. Porém, Floriano Peixoto ele cumpre sua promessa e, ao final de seu mandato, ele organiza no Brasil o primeiro processo político eleitoral, em que aquele 1 ou 5% da população que podiam votar iriam às urnas para escolherem democraticamente quem seria o novo presidente da República. E o novo presidente da República do Brasil será o cafeicultor paulista Prudente de Moraes. Encerrada a República da Espada, com os governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, vai iniciar um ciclo de presidentes civis governando o Brasil, naquilo que será a chamada República Oligárquica, que vai de 1894, quando Floriano Peixoto sai do poder, e vai até 1930, quando o Brasil será governado por Getúlio Vargas através da Revolução de 30. Mas de 1894 até 1930, o Brasil vai ter políticos civis, ou seja, oriundos da população, no poder do país, políticos eleitos teoricamente, democraticamente pela população.